Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem, seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou André Godoy. Hoje é dia 19 de julho de 23, é uma quarta-feira. Hoje eu quero discutir com vocês um assunto muito bacana que está por trás de uma pergunta que o Geraldo nos enviou ontem. Obrigado pela pergunta, Geraldo, bem bacana. Diz o Geraldo, pergunta o Geraldo. André, você podia falar mais sobre gerenciamento de risco? Sempre entra em uma operação com stop loss definido? No mercado, a regra da perda máxima de 5% do capital de risco especulativo continua válida no mundo atual para evitar a ruína e ser expulso do jogo? Olha, tem tanta coisa bacana nessa sua pergunta, Geraldo, que justamente a gente vai fazer um vídeo a respeito disso. E eu espero que esse vídeo seja útil, claro, para muita gente. Tudo o que eu vou falar nesse vídeo, eu quero deixar bem claro o seguinte: tudo que eu vou falar nesse vídeo se refere a operações no mercado financeiro, tá? Você não consegue aplicar as coisas que eu vou falar aqui, por exemplo, no mercado, no mundo empresarial. Vamos supor, você, vou comprar uma empresa. Como é que eu faria o stop loss? Tal? Esquece, aí já é uma outra história. Eu não tenho nem competência para te falar sobre isso, porque aí você está falando de uma empresa, né? Isso envolve, é muito mais difícil, tá? Por quê? Porque comprar ou vender ações, comprar ou vender barras de ouro, você faz assim, num passe de mágica. Você aperta o Enter, acabou, tá resolvido o problema. Agora, você comprar e vender uma empresa, demora, viu? Não é fácil, não. Existem até profissionais, né, especializados em intermediação de vendas de empresas e tal. E é muito mais incontrolável. Né? Você não tem como controlar o que vai acontecer. Você tem. Claro, no mercado acionário também não, mas você tá mais. Você tem condição de reagir com mais prontidão no mercado financeiro, né? Já no mundo da indústria, do comércio, quando você está lá, tem uma indústria, um comércio, é bem diferente porque aí você não tem como reagir na prontidão, né? Você não consegue sair de um negócio com a mesma facilidade com que você sai de uma posição comprada ou vendida, sei lá, em ações, em ouro, enfim, né? Então, nada do que eu vou dizer aqui vale para o mundo da economia real, do carrinho de pipoca, do comércio, da indústria, nada, nada, nada. Isso daqui, tudo que eu vou falar aqui vale para operações especulativas. Ponto final. Mercado financeiro, tá? Sendo bem objetivo com você. Então vamos lá. O Geraldo pergunta, primeira coisa, né? Bom, vamos falar sobre gerenciamento de risco, vamos. Você sempre entra em uma operação com stop loss definido? No mercado, a regra de perda máxima de 5% do capital continua válida para evitar a ruína e ser expulso? Bom, vamos lá. Nós vamos falar. Eu recomendo que você pegue um pedaço de papel, uma caneta, alguma coisa assim, para a gente. Hoje nós vamos ter que fazer umas continhas aqui. Nada demais. Mas é só para anotar, só para não ficar muito no ar. O que eu vou falar hoje, assim, todas as perguntas que o Geraldo fez, as respostas que eu vou dar, eu quero deixar claro o seguinte: eu de novo, não são vozes da minha cabeça, tá? São coisas que muito antigamente, né, 30 anos atrás, quando você fazia lá o seu curso de operador na BMF e tal, a gente aprendia exatamente o que eu vou falar aqui. Eu vou repetir para você, Geraldo, e para os outros, o eco de uma aula que eu tive 30 anos atrás na BMF, quando eu fiz o meu curso de operador. Tá? É o eco de vozes do passado que você vai ouvir aqui. Mas eu vou falar a verdade para você, embora seja um passado já, né, um terço de século, eu acho que continua válido. Eu acho que continua sensato, continua sendo bastante racional. E vou lhe dizer mais: não vejo ninguém aplicar isso hoje em dia. Então, se você incorporar as coisas que eu vou dizer à sua rotina, eu acho que você vai sair na frente de muitos outros especuladores, de muitas outras pessoas que estão no mercado, disputando o mesmo bife que você. Tá? Então, a ideia básica é a seguinte: nós vamos primeiro falar sobre conceitos gerais, tá? E depois a gente vai entrar no detalhe
das continhas que eu falei, né? A primeira coisa que você tem que pensar sempre é a seguinte. Vamos supor que você é um assaltante. Sabe aqueles filmes de Hollywood que o cara é assaltante profissional, ele quer assaltar um cassino? Já viu esses filmes? Então, faz de conta que você é um assaltante de cassino. Eu pergunto a você, você acha que tem muito ou pouco risco em você tentar assaltar um cassino? Né? Você não vai fazer... Não vai ser nenhuma violência, né? Você não vai chegar lá... Né? Não é um... Não é, na verdade não é um assalto, né? Você vai só roubar. Você não vai chegar lá com a arma, mão pra cima, nada disso. Na calada da noite você vai entrar no cofre, pegar todo o dinheiro que tem lá e ir embora. Tá? Você acha que... isso é um roubo, né? O roubo ao cassino. Você acha que para você fazer um plano desse é difícil ou fácil? Difícil, né? Você acha que o risco de vida envolvido numa operação dessa é alto ou baixo? Provavelmente alto. Escapar com dinheiro é um problema, né? Enfim, tem várias dificuldades se você pensar em como você faria para roubar um cassino, roubar a caixa forte de um cassino, né? Portanto, você vai ter um trabalho danado, você vai correr um risco enorme. Se tudo der errado, você não sai nem vivo dessa história, né? É a sua vida. Então eu pergunto a você, você concorda comigo que a primeira coisa sensata que você tem que fazer, a primeira coisa inteligente que você tem que fazer, é pelo menos se informar se esse roubo que você está querendo fazer ao cassino, se ele vale a pena ou não. Né? É o básico. Quero dizer o seguinte, você sabe que ao longo do... Os cassinos eles são que nem os bancos, né? Eles não têm sempre a mesma quantidade de dinheiro no cofre. Né? Tem dias e épocas do mês que ele tem mais dinheiro, tem dias e épocas em que ele tem menos dinheiro no cofre, então você tem que escolher uma data que seja justamente a data em que o cassino tem muito dinheiro no cofre, concorda? Porque, veja bem, você se daria ao trabalho de fazer um plano, arquitetar um plano para roubar o cofre de um cassino, né? Para chegar lá, de repente, tem $1.000. Né? Vamos combinar que não vale a pena, né? Você vai botar o seu pescoço em risco por causa de $1.000. O nome disso é burrice ou loucura, né? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, se perguntar, vale a pena? Vale a pena eu entrar hoje nesse cassino para tentar roubar o caixa dele, o cofre dele? Tem dinheiro bastante? Aí de repente você descobre, sei lá, que vai ter um dia no mês que vai ter $300 milhões dentro do cofre do cassino. Opa, aí já é uma boa história, né? Então, o que você faz se você é um assaltante de cassino? Você vai fazer uma conta que no fundo é custo-benefício, né? O custo é muito alto, não só de dinheiro, como em termos de risco de vida, de ser preso e tal. Então, se o custo é muito alto, o benefício tem que ser maior ainda. Então só vale a pena você entrar numa roubada dessa, se você for um assaltante, claro, né? Se a sua possibilidade de prêmio for muito alta. Bom, a mesma coisa vale para o mercado financeiro. E isso é uma coisa engraçada que eu não vejo as pessoas pensarem dessa forma. Tá? Quando você entra numa operação, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se você tem condições de bancar o risco. Né? Assim como um assaltante, se ele for roubar o cassino, a primeira coisa que ele tem que ver é se ele tem cacife para o empreendimento. Né? E a segunda coisa que ele tem que ver é se vale a pena. Né? Quanto que ele poderá ganhar versus o que ele tem a perder. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, tá, tenho cacife para entrar nesse jogo? Tenho cacife para correr esse nível de risco? Como que você responde a essa pergunta? No caso do assalto ao banco, ao cassino, eu não sei porque não é meu ramo. Mas no caso do mercado financeiro, eu posso dar uma dica. Você vai ver aí no seu vídeo, exatamente aqui,
está aparecendo um gráfico de uma ação da Coca-Cola. Eu vou duas coisas que eu vou abolir aqui nessa explicação. Os centavos, né? Não vou ficar falando centavos. E também não vou ficar falando de data, tá? Ignore a data não é importante. Neste canto aqui você tem uma ação da Coca-Cola. Lá na Bolsa de Nova York. Eu acho que isso daqui está traduzido para reais, se não me engano, né? Então, veja só, você tem num certo dia aqui, a menos dos centavos, né? Desconsiderando os centavos, essa ação bateu R$29. Tá? Então, toma nota aí. No pico, ela valeu R$29. Aí o tempo passou. E de repente, ela fica nessa situação que está aqui nesse outro gráfico. Ela caiu. Ela foi para $21. R$21, enfim. Vamos adotar reais, vai, só para... R$21. Aqui ela estava em R$29, aqui ela foi para R$21. Pergunto, você compra ou não compra? Como que a gente decide isso seriamente? Como que se fazia, pelo menos nos tempos em que os dinossauros estavam ainda andando pela Paulista, como que se fazia para avaliar se isso é um bom negócio ou não, se isso é ou não para o seu bico? Primeira coisa que você vai ter que fazer. Se você, veja, eu não sou analista técnico, tá? Não estou sugerindo aqui que você tem que trabalhar com gráfico, com candle, não. Eu só estou colocando os gráficos porque o gráfico é uma coisa muito fácil, né, de você visualizar. Eu mesmo não sou grafista, tá? Eu não sigo gráfico, nem análise fundamentalista, eu já comentei com vocês, eu tenho outros critérios. Mas enfim, eu estou colocando os gráficos só porque eles são, claro, visuais, né? Fácil de entender. Se você fosse um analista, vamos supor que você trabalhe exclusivamente usando gráficos, tá? Eu não sei como que você trabalha, mas para fins de facilitar a explicação, suponha que você trabalhe só usando gráficos. Se você tem este gráfico aqui, neste pico com R$29, depois este vale aqui, vamos supor que você está pensando em comprar a ação da Coca-Cola. Tá? Se você comprar a ação da Coca-Cola, aqui nesse ponto de 21, concorda comigo que você não sabe se você está comprando um bom momento ou não. É uma coisa meio arriscada. Um grafista não recomendaria comprar neste ponto, porque isso aqui é um ponto, ela está caindo, né? Está caindo, então compro. Não, melhor não. Né? Você tem que ter um critério. O que eu estou dizendo é o seguinte, de acordo com o seu critério, neste momento você compraria ou não? Se você é um grafista, provavelmente você não compraria. Tá? Você esperaria mais um pouco. Bom, vamos supor que você esperou mais um pouco. Então você tinha primeiro 29, depois ela foi para 21, e agora aqui no terceiro gráfico, ela voltou para 29. Ela se recuperou e voltou para os 29. Você compra ou não compra? Como que você vai ter que raciocinar? Quer dizer, não é que você vai ter que raciocinar desse jeito, você raciocina desse jeito se você quiser, né? Mas enfim. Como que se fazia nos bons tempos e alguns fazem até hoje. Primeira coisa que você vai ter que avaliar é o seguinte. Quanto que você tem a perder se você comprar essa ação? Tá? Você vai comprá-la agora por 29, certo? Se você for um analista gráfico, suponhamos que esse seja o seu critério de compra, concorda comigo que se você comprar ela a 29, qual seria o seu stop loss? O seu stop loss seria esse aqui embaixo, 21. Concorda? Você compraria nos 29 e você colocaria um stop loss, você cairia fora do negócio, se de repente dos 29 ela voltasse para os 21. É um mau sinal. Seria um mau sinal, seria sinal de que talvez ela cairia ainda mais. Então, se você comprasse ela aqui nos 29, provavelmente você colocaria um stop loss que é dado por esse gráfico aqui no meio. Colocaria um stop loss em 21. Certo? Quanto você tem a perder nessa operação, portanto? $8, R$8. Não é? A primeira pergunta que você vai ter que se fazer, Geraldo. R$8
é mais ou é menos do que 0,5% do seu capital de risco. Não é 5%, é 0,5%. É 10 vezes menor do que você disse, Geraldo. Esses $8 que você pode perder se você comprar a ação aqui, se tudo der errado e ela voltar para os 21 e você tiver que encerrar a operação, você vai perder R$8, né? Esses R$8 são, no máximo, 0,5% do seu capital de risco? Essa é a pergunta. Se você tiver... O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver assim, bom, quanto teria que ser meu capital de risco, né? Para eu poder comprar essa ação sem me ferrar. Ou me ferrando dentro de um risco controlado, que é perder 0,5%. A cada rodada, Geraldo, você pode perder no máximo 0,5% do seu capital de risco. No máximo. Por quê? Porque você não sabe se você vai acertar ou errar. Provavelmente você vai errar. Então, quando você vai estabelecer um número para perda, tem que ser no máximo 0,5% de todo o seu capital de risco. Tá? Então a pergunta é, R$8 é 0,5% do seu capital de risco? Você vai ter que fazer a continha. Se você fizer a continha, você vai ver o seguinte, que para você poder fazer essa operação, para você poder comprar a ação da Coca-Cola aqui, nesse pico, no que seja um rompimento de pico, se tudo der errado, você vai perder R$8. Para você poder perder R$8, você tem que ter R$1.600 na sua conta. Se você tiver R$1.600 na sua conta, ok, você pode comprar uma ação da Coca-Cola. Porque 0,5% de 1.600 é R$8, que é exatamente o que você vai perder se você comprar aqui e a ação der para trás, voltar para o vale, e você tiver que encerrar a operação. De novo, R$8, que é o que você perderia entre este momento de entrada, neste possível rompimento de pico, e um stop loss aqui de 21, esses R$8 tem que corresponder no máximo a 0,5% do seu capital de risco. Então, se você tiver na sua conta R$1.600, ok, então você pode entrar. Você pode arriscar, compra aqui nesses novos R$29 que tem aqui. Tá? Então, está decidido se você pode ou não entrar na operação, se você tem ou não cacife para assaltar esse cassino. Né? Agora, a pergunta principal é a seguinte: por que você está comprando? Quanto que você espera ganhar? Né? A gente já viu que se der errado, você está disposto a perder 8, mas e se der certo? Quanto que você espera ganhar dessa ação? Se você não tem essa resposta, então não entre na operação, porra. Porque é uma operação, você só sabe que você aceitou o risco de perder 8. Mas em troca de que você está aceitando o risco de perder 8? Veja, não pode ser em troca da expectativa de ganhar 8, não faz sentido. Concorda? Você vai correr o risco de perder 8, vai botar o seu pescoço na guilhotina. Veja, você assaltar um cassino teria um custo, certo? Supor que seja $100 mil. Faria sentido você assaltar um cassino por $100 mil, aí chega lá, tem $100 mil no cofre do cassino? Não, né? É burrice, porra. Então, o que você tem que fazer? Só vale a pena você entrar nessa operação se a sua expectativa de ganho for muito maior do que esses $8. Então, se você falar assim, olha, minha expectativa de ganho sei lá, que ela suba daqui desse ponto, ela suba mais $30, beleza, aí ok. $40, aí ok. Vai demorar tempo, né? Ela não vai subir da noite pro dia. Mas aí faz sentido. Aí é uma operação inteligente. Você tá, por algum motivo, você acredita. Não pode ser que você espera. Você tem que ter algum motivo para acreditar que isso vai acontecer, né? Não pode ser só fé. Senão vira a menina lá do vídeo de ontem, da budista, né? Você tem que ter algum elemento que fala assim, nossa, eu acho que pode ser que ela chegue realmente a isso. Não seria nenhum absurdo. Né? Então, sei lá, ela vai subir mais R$30, mais R$40.
desse ponto aqui, aí é um bom negócio. Porque a sua expectativa envolve um potencial ganho de 40 ou de 30, né? Ela vai subir além de onde ela está, quer dizer, ela iria de 20, por exemplo, de 29 para, sei lá, 69, né? 40 dólares de ganho, 40 reais de ganho. Você está esperando ganhar 40, você tem motivos para acreditar que você pode ganhar 40, mas o preço que você paga para isso é correr o risco de perder 8. Aí faz sentido. Está montada uma operação. Agora, se nesse ponto aqui dos 29, você fala assim, não sei para quanto que ela pode subir, não tenho ideia. Faço a menor ideia. Se você não tiver um número, não entra. Mas R$ 8 é 0,5% do que eu tenho. Não entra. Você não sabe quanto você quer ganhar. Você já viu uma leoa que sai caçando, que sai correndo que nem uma louca sem saber que zebra ela quer pegar? Não existe isso. Você tem que ter um alvo. Então, ok, você está disposto a correr o risco de perder 8, mas em troca de ganhar quanto? Essa é a pergunta que vai definir, a pergunta final, que vai definir se você vai ou não vai entrar nesse negócio. Tá bom? Eu espero ter respondido, já deu 21 minutos de vídeo, talvez um pouco longo demais, né? Me perdoem por isso, mas esses são os critérios e é assim que se decide de maneira objetiva. Tá bom? Eu sugiro que você, como eu falei, este é um vídeo que você tem que usar um certo lápis e papel aí na mão, né, para acompanhar o raciocínio. Eu sugiro que você assista mais de uma vez, tá? Porque talvez sejam ideias novas. Certo? Por enquanto é isso e depois a gente se vê. Até mais, gente. Um abraço.